E aí, turma? Professor Chicão de volta. Hoje eu preparei uma videoaula especial sobre lançamento vertical. E se você ainda tem alguma dúvida em relação a esse tipo de movimento da cinemática, assista esse vídeo até o final. Tire todas as dúvidas. Mas eu lhes peço antes, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e no final deixe aquela curtida. Bons estudos e vamos lá, o Enem está chegando. Para isso, Física 100% fácil com o professor Chicão, esse que vos fala. Olá, galera, estamos de volta, professor Chicão, no canal Física 100% fácil e hoje vamos tratar do lançamento vertical para cima. Conteúdo lá de cinemática. Para entendermos o conteúdo, eu vou inicialmente fazer uma ilustração. Acompanhem comigo. Bom, aqui eu ilustrei a situação da seguinte forma. Imagine que você tenha um corpo qualquer, coloquei essa esfera, essa bolinha, e num determinado instante ela foi arremessada, ela foi jogada para o alto. Ela então, à medida que vai subindo, ela vai se movendo em sentido contrário ao da aceleração da gravidade. Não se esqueçam que a aceleração gravitacional está apontando na vertical para baixo. Então aqui você observa que subindo ele move-se em sentido contrário e, portanto, aqui você tem uma aceleração negativa. Isso faz com que ele execute um movimento retardado, ou seja, sua velocidade diminui com o tempo, de tal forma que quando ele atinge a altura máxima, ele dá uma paradinha para começar a cair. Nesse exato momento, a velocidade terminal dele é zero, no ponto de altura máxima. E é esse ponto que nós chamamos de altura máxima atingida pelo corpo. Aqui é a altura máxima. Eu vou representar por H máximo. Então vamos lá. Lancei um objeto para o alto. Peguei a minha caneta, joguei para o alto. Ela vai subir, mas em virtude de estar se movendo contrário à aceleração, a velocidade diminui. De tal forma que quando ela atinge a altura máxima, ela para. Nesse ponto ela atingiu a altura máxima e a partir daqui ela decai em queda livre. Se você não assistiu a videoaula sobre queda livre, clique no card que vai aparecer agora aqui em cima e veja a videoaula explicativa desse conteúdo. Vejamos, o sentido positivo da trajetória, como eu lancei de baixo para cima, o sentido positivo é subindo. Portanto, eu escrevo que é o sentido positivo da trajetória. Você conclui então que quando o corpo está subindo, a velocidade dele é positiva, porque está no mesmo sentido da trajetória. No entanto, quando o corpo está descendo, a velocidade é em sentido oposto, portanto a velocidade fica negativa. E olhe que a gravidade ela é negativa tanto na subida quanto na descida. Isso por quê? Porque subindo, quando o corpo está subindo, a gravidade aponta para baixo, a trajetória positiva é para cima, negativa. O corpo descendo, a gravidade continua apontando para baixo, mas a trajetória positiva é para cima, gravidade negativa. Então, tanto a gravidade quanto a velocidade serão negativas na descida, e neste caso você tem um movimento acelerado, a velocidade vai aumentar com o tempo. Outra característica importante do movimento do lançamento vertical, galera, é que na descida e na subida, quando o corpo estiver ocupando a mesma posição em relação à origem, no caso aqui a origem é o solo. Quando o corpo estiver ocupando a mesma posição em relação à origem, tanto subindo quanto descendo,
a velocidade será a mesma. E aí você deve estar me perguntando, Chicão, quer dizer então que quando eu lancei o objeto, a velocidade com que ele partiu vai ser igual à velocidade com que ele chegou? Corretíssimo. Isso, mais uma vez, desprezando a resistência do ar. Então, as velocidades ascendente ou descendente na mesma posição em relação à origem serão iguais. Concluo então que, por ficar sujeito à mesma aceleração, subindo ou descendo, o tempo gasto para subir vai ser exatamente igual ao tempo gasto para descer. Mais uma vez, desprezando a resistência do ar. Vamos agora equacionar esse movimento. É um movimento variado, já que tem aceleração. Então, nós vamos ter as equações velocidade em função do tempo, posição em função do tempo e velocidade em função do deslocamento. Primeiro, vamos relacionar a posição em função do tempo. Vamos representar essa posição pela altura que o objeto vai ocupar à medida que o tempo passa. Eu vou representar essa altura por h, e aí nós temos a equação que nós chamamos de equação do sorvetão, lá da cinemática. Ficaria então, como ele partiu da origem, eu concluo que a altura inicial é zero. Resulta a minha equação como sendo altura ou posição é igual velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Agora, vamos determinar a velocidade em função do tempo. A equação de velocidade na cinemática é velocidade final para movimentos variados. É velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Aqui nós temos o seguinte, pessoal, eu esqueci um detalhe aqui. O corpo está subindo, a aceleração é negativa. Então aqui vai ficar velocidade final é igual a velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Está aqui a equação que me dá a velocidade em função do tempo quando o corpo está subindo. Agora, nós temos a equação ainda de Torricelli, a equação da velocidade em função do deslocamento. Fica então. A equação de Torricelli é escrita assim. Velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Mas aqui a aceleração, não se esqueçam, é a da gravidade e ela está em sentido contrário ao da trajetória, então aqui vai ficar negativo. Fica, portanto, velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos agora fazer alguns casos, vamos analisar algumas situações. Primeiro, vamos analisar no ponto o que acontece com esse corpo no ponto de altura máxima. Quando o corpo atinge a altura máxima, a gente inicialmente já concluiu que ele dá aquela famosa paradinha para depois descer. Ou seja, no ponto de altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Lembrando a equação da velocidade em função do tempo, eu poderia escrever assim, a velocidade final é igual à velocidade inicial menos a aceleração gravitacional vezes o tempo, t. Como ele está subindo, esse tempo aqui é o tempo de subida. No ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. E isso é igual à velocidade inicial menos a aceleração gravitacional vezes o tempo que eu vou chamar de TS para indicar tempo de subida. Vou isolar esse termo aqui. Passar para o primeiro membro, que está subtraindo, passa a somar. Fica então gravidade vezes o tempo igual à velocidade inicial. Vou isolar o T aqui. Está aqui a equação que me dá tempo de subida no lançamento vertical para cima.
Façamos algumas análises acerca dessa equação. Olhando, pessoal, se eu pegasse aqui um objeto, esse lápis, e jogasse ele várias vezes aqui para cima, repetisse o experimento várias vezes, eu pergunto, a gravidade aqui da sala iria mudar? Não, muito bem. Mas a velocidade de lançamento poderia mudar. Consequentemente, o tempo de subida também mudaria. E veja que são diretamente proporcionais. Quanto maior a velocidade de lançamento, maior vai ser o tempo que ela vai demorar para atingir a altura máxima. Em outras palavras, ele vai atingir uma altura máxima maior, quando o experimento é feito várias vezes no mesmo lugar, no ponto de altura máxima. Então, essa equaçãozinha aqui eu posso escrever que ela serve para quê? Para você determinar o tempo de subida. Pessoal, mas eu disse a vocês na explicação que, desprezando a resistência do ar, o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima é exatamente igual ao tempo que ele gasta para retornar ao solo. Portanto, eu posso concluir que o tempo total de movimento seria o dobro do tempo de subida. Então, o tempo total que eu vou representar por um T maiúsculo pode ser então escrito como sendo o dobro do tempo de subida. Se nós analisarmos a equação de Torricelli, ainda para o ponto de altura máxima. Lembrando, na altura máxima, de novo, a velocidade final é zero. Ele dá uma paradinha e volta. Mas quanto é a velocidade final na altura máxima? A velocidade final é zero. Fica então. Eu vou isolar esse termo aqui que tem a gravidade, que tem a altura. Isso aqui negativo, subtraindo, passa a somar, fica, portanto. Vou isolar o H. Esse 2G multiplicando passa a dividir. Está aqui a expressão que me dá a altura, agora em função da velocidade de lançamento. Porque lembre-se que gravidade é constante para o mesmo local. Façamos algumas análises. Primeiro, se você faz vários lançamentos no mesmo local, a altura de cada lançamento vai depender única e exclusivamente, pessoal, da velocidade inicial. O que quer dizer isso? Que não depende da forma e que não depende da massa do objeto. Como assim, Chicão? Isso quer dizer o seguinte, galera, que coisa interessante. Que se eu pegar um objeto de massa 3 kg e um outro objeto de massa 5 kg e jogá-los com a mesma velocidade inicial, eles vão atingir a mesma altura. Disso alguns de vocês não sabiam, né? E olhem que relaciona-se de forma quadrática. Como assim, Chicão? O que quer dizer de forma quadrática? Da seguinte maneira, veja se vocês entendem. Se eu, por exemplo, vou chamar a velocidade V', se eu dobrar a velocidade inicial de um lançamento, isso implica em uma altura que vai ser, a galinha, diretamente proporcional ao quadrado. 2 ao quadrado dá quanto, galera? 4. Isso, então vai ser 4 vezes a altura inicial. Professor, não entendi direito. Faça outro exemplo. Vou fazer. Imagine que a velocidade inicial agora, ao invés de dobrar, seja reduzida à terça parte, ou seja, dividir por 3. Portanto, a altura também vai ser dividida, mas não por 3, mas sim por 3 ao quadrado. E isso vai dar 9. Então, a nova altura será 9 vezes menor. Esse H aqui, galera, não se esqueçam, ele representa o quê? A altura máxima. Dito isto, vamos agora fazer algumas aplicações. Vamos lá? Vamos exercitar.